Bem, amigos ligados aqui na Gazeta, eu sou o Matheus Herbert, um prazer estar aqui novamente com o seu Direto da Gazeta, isso mesmo, aquela sua revista semanal que a gente traz tudo que foi destaque na semana e também já te antecipa o que vai acontecer na próxima semana, tudo isso embalado sempre com um bom bate-papo. E hoje nós recebemos aqui ela, Fernanda de Moraes, que é fonoaudióloga e também mestre em comunicação e oratória. Fernanda, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite e por vir até aqui. Eu que agradeço. Olá, vocês. Olá, Matheus. Olá, Nath. E a todos os ouvintes e espectadores, é uma grande alegria estar aqui para falar de um assunto tão importante no nosso dia a dia, que é a nossa comunicação. É isso mesmo, e como a Fernanda já adiantou aqui, eu não vou fazer esse programa sozinho, hoje eu estou aqui com a minha parceira de sempre, Natália Brito. Tudo bem? Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Fernanda? É um prazer estar aqui com vocês. Olá, pessoal de casa, e vamos nessa. Vamos que vamos. Fernanda, já quero, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, esclarecer também, a gente entender esse tema, eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que é fonoaudiologia e qual que é a função do fonoaudiólogo? Sim, a fonoaudiologia é a ciência que estuda a comunicação em diversos aspectos, tanto relacionado à linguagem, quanto à escrita, quanto à fala, ao verbal, ao entendimento das informações e até a pronúncia, quando a gente fala de musculatura, a área de motricidade oral. São várias as áreas e a audiologia também, que eu não posso esquecer, porque o bom comunicador não é só aquele que fala bem, mas é o que escuta bem também. E a escuta é essencial no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. E ali o papel do fonoaudiólogo é atender, então... Exatamente, cada um desses pacientes Sim. que procuram para melhorar alguma questão relacionada à comunicação. Pode ser questões da voz, por exemplo, que é a minha especialidade. Uma pessoa que tem rouquidão, fica com a voz fraca depois de um dia intenso de trabalho, ou porque a voz falha muitas vezes, não tem firmeza, não tem Sim. resistência. E aí procura um fonoaudiólogo, e também sempre é importante ter um apoio de um médico, otorrinolaringologista nesse caso, para ver as questões dentro da garganta, então como que está a prega vocal, como que é essa vibração, e assim recebe uma série de exercícios, um plano de exercícios específico para aquela demanda que ele tem. E assim, nas outras áreas, a mesma coisa. Porque muitas vezes a gente confunde mesmo, né? O papel ali do otorrino com o fono, né? Com Trabalham certeza. juntos. Juntos, e nós precisamos um dos outros aqui, com certeza. Porque o fonoaudiólogo avalia a função, a maneira como eu falo, a maneira como eu respiro, a maneira como eu pronuncio os sons, e o otorrino, as questões fisiológicas, anatômicas, então as cordas vocais, a questão até do próprio tubo aqui da respiração e outros músculos que são tão importantes para a nossa comunicação. Natália. Fernanda, voltando um pouco aqui na sua trajetória pessoal, você era uma pessoa tímida, mais jovem, né? Exatamente. E eu queria saber como a fonoaudiologia te ajudou a atravessar essa fase da timidez e ir para uma comunicação mais clara, mais eficiente. Muito interessante a sua pergunta, Natália, porque hoje as pessoas me veem assim, dando palestras, gravando vídeos, e muitos nem imaginam assim, nossa, a Fernanda é tímida, não é possível. E eu era extremamente tímida, eu tinha vergonha até de ir na padaria falar com o padeiro. Eu lembro que a minha mãe falava assim, vai na padaria, compra ali meia dúzia de pãezinhos. Eu falava assim, não, mãe, eu tô ocupada hoje. Porque eu pensava assim, eu vou falar o quê pro padeiro? Senhor padeiro, por favor, 6 pãezinhos. Sabe coisas básicas que a gente não pensa no dia a dia? Eu tinha muita dificuldade. E minha mãe assim até falava, liga para o tio para chamar para o churrasco. Eu também inventava 500 histórias para não precisar falar ao telefone. E por que eu escolhi até a fonoaudiologia, né? Já que é a ciência da comunicação? Porque eu gostava de cantar. Eu cantava no coral, cantava em casamentos, cantava na banda da igreja. Então eu queria ser a cantora, a fonoaudióloga dos cantores. Porque hoje a gente vê vários cantores que antes de entrar no palco tem ali a sua fono, que faz uma série de exercícios personalizados para melhorar a resistência, a potência da voz. Eu queria ser essa fono, ou seja, sempre ficar nos bastidores. E na faculdade, eu não consegui fugir de me apresentar em público, porque tem os trabalhos, os seminários, e aí para mim aquilo era uma tortura. E eu lembro que no 4º ano, uma professora de atendimento para os pacientes, ela dizia assim para mim, Fernanda, se você não começar a falar na sala, eu vou ter que reprovar você. E eu chegava em casa e chorava, achava aquilo, não é possível, porque eu era uma ótima aluna e ela queria me reprovar por eu não falar em público, não é possível isso. E para mim sempre aquela tortura, até que nessa mesma disciplina houve uma oportunidade de apresentar um trabalho e o assunto que caiu para mim foi voz cantada, que era um assunto que eu gostava muito.
E pensei o seguinte, ou eu nego o trabalho, né, tiro 0, ou eu encaro essa. E ainda bem que eu resolvi encarar, porque aquilo foi um desenvolvimento para mim. Ali que eu me descobri como comunicadora, naquela adversidade, naquele caos, porque eu tive que me preparar, escrever o meu discurso, montar um PowerPoint que seja diferente do que era na época, que na época era muito comum, copiar do Word e colar no slide do PowerPoint. Isso ainda é bem comum hoje em dia no meio corporativo. E na época eu inovei, trazendo a voz antes dos exercícios, depois, para ver a diferença nos harmônicos. E lembro que na apresentação, meu coração palpitando, respiração encurtada, mas falei. E terminei a apresentação, a minha professora veio ao meu encontro e disse assim, Fernanda. Eu disse, o que, professora? Você arrasou nessa apresentação, como você fala bem público. Aí na hora eu pensei, sério? Então quer dizer que aquelas sensações que eu tive ninguém percebeu? E as minhas amigas também, Fê, foi a melhor apresentação de todo mundo, nossa, que demais. E desde então eu percebi que se eu me preparasse, eu poderia ser até melhor do que aquelas oradoras que falavam com muita desenvoltura, com muita expressividade. E comecei a estudar mais sobre isso. Aí fiz especialização, fiz o mestrado, uma série de outras certificações. Montei a minha empresa, que hoje é uma consultoria, que já tem 18 anos no mercado, oferecendo treinamentos, mentorias, palestras, para quem quer falar bem, não só para quem é tímido, mas para quem já se posiciona num palco, por exemplo, e quer melhorar ainda mais, quer trazer uma apresentação com muito mais qualidade. É isso, Fernanda. Eu vou pedir para você aguardar aqui um pouquinho, que agora eu vou chamar a nossa repórter Maria Clara, que cuida aqui das matérias de concursos, serviços e também previdência aqui no site da Gazeta. Todas essas matérias você pode acessar no gazetasp.com.br. Maria Clara, quais são as oportunidades dessa semana? Bom dia, Matheus. Bom dia, Natália. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre as oportunidades de São Paulo. O Estado anunciou que tem mais 16 mil vagas anunciadas para todos os municípios, quase. E são vagas para auxiliar de telemarketing, operador de caixa, entre muitas outras vagas. E se você é concurseiro, gosta de concurso, Sorocaba abriu um concurso com salários previstos de até R$9 mil. Se você quiser saber mais, acesse gazetadesampaulo.com.br. E falando em previdência, hoje se inicia o processo de declaração. Então a gente preparou várias matérias para vocês facilitar, né, nesse estágio, nessa coisa de declarar. Então, se vocês quiserem saber mais, pode acessar gazetadesampaulo.com.br. Voltamos, obrigado, Maria Clara. Estamos hoje com a Fernanda de Moraes, fonoaudióloga e mestre em comunicação e oratória. Nós falávamos, né, Fernanda, no bloco anterior sobre a importância da comunicação em cima da pergunta da Natália Brito, e eu queria reforçar exatamente isso. Qual que é a importância, né, da fonoaudiologia, até gaguejei, justamente para isso, né? Você disse que era tímida, para a inclusão social. Sim. Essencial, já que nós trabalhamos aspectos da comunicação que usamos no dia a dia, só que muitas vezes de maneira intuitiva, sem pensar. Por exemplo, as questões da voz. Ninguém fica pensando, porque na próxima frase eu vou falar mais agudo e depois eu vou falar mais grave e mais forte. Não, a gente simplesmente fala. Só que quando eu conheço os recursos que eu posso usar para ter mais confiança, mais firmeza na hora de falar, eu melhoro muito a minha presença nessas diferentes situações. Isso com relação à voz, só que a linguagem corporal também comunica informações e está intimamente relacionada à variação da nossa voz. Não dá para eu ter uma voz bonita no meu dia a dia profissional, nas minhas conversas, se eu não movimentar a minha linguagem corporal também de uma maneira que seja coerente com o assunto. Naturalmente, a voz vai ter mais variações. Mesma coisa da dicção, então muitas pessoas buscam para melhorar a dicção. Eu recebo muitos directs exatamente com essa necessidade. Fernanda, eu preciso melhorar a minha dicção. Só que muitas vezes as pessoas têm dúvida, o que é dicção para você? Tem gente que acha que a voz é a dicção, e não é. A dicção é a maneira como eu pronuncio sons. Por exemplo, se eu falar assim para vocês com a boca bem travada desse jeito, vocês vão pensar assim, a Fernanda tá meio mal-humorada hoje, tá com raiva, ou tá com dor de dente, que ela não consegue abrir a boca. E o contrário também é ruim. Porque se eu falar abrindo exageradamente a minha boca, provavelmente aqui os nossos espectadores vão dizer assim, nossa, que metida essa Fernanda, já viram aquelas socialites na TV? Como exageram na hora de falar. E não é esse o nosso objetivo, mas encontrar um meio termo para que as pessoas nos entendam com facilidade.
Não podem ter dúvida, a Fernanda disse faca ou vaca. São sons muito parecidos e eu tenho que ser muito clara na minha pronúncia. E tudo isso dentro de um perfil para aquela pessoa que está te procurando, sim, né? Sim. É claro que a gente vê vários conteúdos, eu posto muitos conteúdos, muitos vídeos com exercícios que são mais básicos. O ideal é que cada um tenha um plano de exercícios personalizado, porque a demanda de uma pessoa é completamente da demanda da outra pessoa. A realidade profissional são completamente diferentes também. E, Fernanda, falando um pouco ainda disso, qualquer pessoa pode melhorar a sua fala, a sua forma de comunicação? Isso pode ser aplicado para todo mundo? Todo mundo, desde aquela pessoa que tem tanta dificuldade como eu tinha na comunicação, quanto aquelas pessoas que já se expõem em público, que já têm vivências, experiências em reuniões, em apresentações, em bate-papos profissionais, em entrevistas. Sempre o palco, que é muito comum também, a gente vê, palestrante, precisa, porque dá para melhorar a entonação da voz e não é para virar um robô. Às vezes as pessoas pensam, não, porque um curso de oratória, de comunicação é para todo mundo usar o mesmo gesto, a mesma voz, o mesmo olhar. Exatamente, claro que não, mas é para trazer a sua essência, minimizando os ruídos que possam haver na comunicação. Como um ruído bastante comum é da hesitação, de ficar... E imagina eu falar para vocês, hoje eu vou falar de um assunto bem importante aqui, que aí todo mundo vai pensar assim, acho que a Fernanda não domina muito o assunto, está pensando demais. E muitas vezes nem é porque eu não sei o assunto, mas é um hábito, é um vício de linguagem. A cada trecho da minha fala, eu incluo essa pausa preenchida, só que isso chega para o ouvinte como menos convincente, como uma fala pouco clara. Por isso que é importante ter autoconsciência da maneira como eu uso esses recursos verbais e não verbais. E às vezes é muito difícil você perder esses vícios, né, do dia a dia, que é tão comum, a gente nem pensa que está fazendo isso. A vida inteira falando desse jeito. Por isso que eu sempre comento, o curso melhora-me muito a sua autoconsciência, porque às vezes nós temos esses ruídos na comunicação e não percebemos. Agora, o que vai eliminar? É a prática, é a atenção, é a concentração em situações dirigidas e, claro, que usando também algumas técnicas para minimizar esses ruídos. É isso. Agora eu vou chamar ela, que sempre traz os destaques do automotor aqui para a gente na Gazeta, Gleides Magalhães. Tudo bem contigo? Olá, pessoal. Eu sou Gleides Magalhães e trago para vocês as novidades de automotor. As notícias foram apuradas pela agência Automotrix. Entre os destaques da semana está a reviravolta estratégica da Hyundai. A montadora vai assumir toda a sua operação no Brasil, cabendo a Caoa, que trouxe a marca ao país em 1999, um percentual na venda de veículos e a divisão da fábrica de Anápolis, em Goiás. Em meio às novidades, a Hyundai anunciou os novos modelos que chegam ao Brasil, como o novo Santa Fé, que da versão anterior só tem o nome, o Kona, um SUV com estilo coupé e design futurista, e o Ioniq 5, um 100% elétrico que deve desembarcar no Brasil ainda este ano. Outra novidade é a reposição pela Shinerai da GF 150S EFI. A moto, que foi lançada no final do ano passado, sumiu das concessionárias e agora a marca chinesa disponibiliza mais 1.000 unidades, pelo preço sugerido de R$ 14.490, fora frete e impostos. Para terminar, os repórteres da Automotrix testaram o Citroën C3 Fio 1.0 e chegaram à conclusão que o modelo é uma boa opção para quem quer um carro com visual moderno, porém sem gastar muito. A única ressalva é para os motoristas mais altos, que podem ter a visão prejudicada pela posição dos bancos e limite do para-brisa. Voltamos aqui com o nosso Direto da Gazeta, com a Fernanda de Moraes, dando uma aula para a gente de comunicação, oratória. Fernanda, quais sinais me indicam ou sinalizam que eu devo procurar um profissional, um fonoaudiólogo? Pergunto isso, por exemplo, eu já passei há um tempo atrás, porque eu ainda falo, mas muito rápido, e tinha um problema com a dicção. Então, me ajudou muito para conseguir falar mais devagar e pronunciando, pelo menos hoje, muito melhor do que lá no passado. Então, esses dois sinais me alertaram a procurar um profissional.
Quais sinais você sinaliza, né? Primeiro é ter autoconsciência. Como que eu percebo isso na minha comunicação? Simples, todo mundo tem um celular que tem câmera. Dá para gravar, se grava, se apresentando, falando da sua trajetória profissional e depois assista. Sua fala foi convincente? Você compraria essa ideia dessa pessoa aí no vídeo? Você notou algum tipo de ruído ou falta de clareza ou insegurança na hora de falar? E além de ter autoconsciência, de fazer esse exercício de se gravar, é também receber feedback. É pedir uma ajuda para ali para um amigo, me dá uma ajuda, eu vou fazer uma apresentação aqui na reunião agora, depois você pode me dar uns toques, assim, do que você acha que eu posso melhorar? Porque muitas vezes nós não percebemos, como a Natália comentou. É algo que é tão automático que eu não noto. E receber um feedback me ajuda a ficar atento nesses detalhes. Você falou de um dos recursos, que é a velocidade. A velocidade acelerada, ela é boa por um lado, porque traz mais dinamismo para a comunicação. Ninguém vai dormir com o Matheus, porque o Matheus já fala mais rápido. Jamais, é impossível. Já qual que é o lado que não é tão bom? É que muitas vezes a mensagem pode ficar confusa. Algumas pessoas precisam de um tempo para absorver aquela informação. Então, é importante que eu fale rápido, mas que eu fracione mais a mensagem. Assim, eu continuo dinâmico, incluindo mais pausas. Exatamente. Já por um outro lado, quem fala muito devagar, qual que é a vantagem de quem fala muito devagar? É que todo mundo sempre vai entender o que você fala, vai ter clareza, é claro que depende da organização. Mas, por um outro lado, Pode as dormir pessoas também. vão ficar morrendo de sono. Ninguém quer chegar até o fim da informação, né? Já dorme no meio da frase. Vamos, acelera. E lembrando, né, Fernanda, que pode procurar um profissional, né, no caso você, não só pessoas que trabalham na área da comunicação. A gente tem muito essa mania, né, de pensar, um jornalista, relações públicas, por eu trabalhar nessas áreas, preciso de um profissional. Não, qualquer tipo de área ou profissional pode procurar atendimento, né? E outro ponto muito interessante, Matheus, é que a boa comunicação, ela também melhora as nossas relações pessoais. Sim. Porque eu sento ali no happy hour para contar uma história, a minha história vai ser boa, todo mundo vai prestar atenção em você. Melhora o seu networking. Eu consigo também estar em eventos de networking, que é muito comum hoje em dia também, você abordar uma pessoa, perguntar o que ela faz, com mais estratégia. Ou seja, eu sou muito mais feliz, porque além de usar a comunicação do profissional, ser claro, ser influente, ser persuasivo, a mesma coisa nas minhas relações pessoais. É isso. Natália, quer chamar aí o nosso próximo repórter, a grife aqui de política da Gazeta? Chame ele. Vamos lá. Nosso jornalista Bruno Hoffman vai falar um pouco mais sobre os destaques do mundo da política e eleições 2024. Vamos lá, Bruno. Reviravolta na política paulistana. Delegado Olim pode ser indicado como vice na chapa de Ricardo Nunes para as eleições de 2024. Isso porque a direção nacional do PP, do Progressistas, se reuniu na noite de quarta-feira e decidiu indicar o seu nome do deputado estadual Delegado Olim para compor a chapa com Ricardo Nunes. Só que agora falta combinar com os russos, né? Falta combinar com Ricardo Nunes, que tem vários nomes sobre a mesa, nomes bolsonaristas e outros também, como Milton Leite, o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, a delegada Raquel Galinatti, tem também secretários municipais. Para entender melhor essa história, acesse o site da Gazeta de São Paulo, gazetasp.com.br. Um abraço, amigos. É isso, né, Natália? Bruno trazendo aí sempre o bastidor da política aqui em São Paulo, inclusive lá no site da Gazeta também, ele tem a coluna. Ano de eleição, sempre muito movimentado, né? Candidato hora em um partido, depois em outro partido. Mas vamos voltar aqui para o nosso bate-papo muito mais interessante. Claro que política também é importante, né? Mas hoje aqui o negócio está mais interessante. Vai, Natália. Fernanda, você falou um pouco sobre como funciona e facilita você ter networking, melhorando a sua fala. E hoje a gente vive num mundo que a gente tem que vender o nosso trabalho independente da área que a gente esteja, né? Sim. Tem muitos profissionais de áreas diversas te procurando, além da comunicação, além de músicos, às vezes. Sim, com certeza, porque hoje em dia até você falou muito sobre a presença visual, né? Você está num local presencialmente, só que a presença virtual também é extremamente importante hoje em dia. Então, muitos profissionais, empreendedores, dentistas, arquitetos, qualquer área que tenha um negócio precisa estar na internet, precisa ter a presença online. E como ter essa presença? Não só com posts,
com informações relevantes, mas também colocando ali a cara na frente da câmera, que não é algo tão fácil para algumas pessoas. Até por conta da naturalidade, as pessoas pensam, eu vou ler um teleprompter, ali o texto, mas também eu preciso de técnica para ler um teleprompter. Eu não posso simplesmente começar a ler e dar a impressão que eu estou lendo. Aquilo pode até colocar em jogo a minha credibilidade. Peraí, se ela está lendo, quanto que ela sabe sobre o assunto? Por que ela precisa ler? Então, é importante também desenvolver um trabalho para ter presença online, para eu saber falar, fazer uma live. Até nas reuniões remotas, hoje em dia, o trabalho híbrido, que é algo bastante comum, é importante melhorar essas técnicas de como abrir uma reunião, como encerrar, e até os cuidados que antecedem uma reunião, um evento de networking, esse momento aqui que nós estamos de bate-papo mais formal, que é preparando a nossa voz. Vocês preparam as vozes de vocês? Eu tomo bastante água e faço relação. Muito bem, você, Eu Natália. preciso entrar nesse mérito aí dos exercícios, tá? Difícil, por E enquanto. tem até um de aquecimento vocal também, né, Fernanda? Não sei se eu já cortei sua pergunta, Natália, mas que é muito importante, né? Sim, com certeza. Que tem tudo a ver também com a pergunta da Natália, porque é a preparação para essas situações, seja no remoto, seja no evento de networking, para qualquer momento em que eu estiver. Até no carro eu vim aqui para o estúdio, aqui para a Gazeta, já fazendo os meus exercícios. Porque ontem eu tive uma série de palestras, a voz estava um pouco mais cansada de manhã. Eu falei, não, hoje eu tenho que caprichar no exercício de aquecimento. O que vocês acham da gente fazer um? Vamos lá? Eu lembro que eu fiz, era bragadra. É esse? de dicção. De dicção, né? Ele Falei faz que mesmo, eu fiz. Ele é um aluno aplicado, tá vendo? Tá seguindo Tô todas as vendo. orientações. Olha Mas só. estamos preparados que estão aqui para aula, hein, Fernanda? Vai. O primeiro exercício, que é uma técnica mais conhecida, que é a técnica de vibração de língua, em que nós vamos inspirar e falar esse som. Vamos lá? Com a língua no fundo do céu da A boca. pontinha da pontinha, né? língua atrás dos dentes. Isso. Agora indo do grave para o agudo. Difícil Já Já subimos aqui um nível. E esse exercício também ajuda a aquecer a musculatura de graves, de agudos, já que nós não falamos sempre na mesma nota. Tem momentos que eu falo mais fino e tem momentos que eu falo mais grosso. Isso me ajuda a ter mais estabilidade, mais firmeza na hora de falar, porque a voz que a gente usa profissionalmente é diferente da voz que a gente usa em casa. Em casa a gente é mais largado, né? Não presta tanta atenção na dicção, na forma de entonar as palavras, e profissionalmente a gente tem um cuidado muito maior. Então vale a pena investir em exercícios. E lembrando também, eu acho que eu li um tempinho atrás, Fernanda, você pode me corrigir se eu estiver errado, que a nossa voz, ela é moldável, né? Sim. A gente, que você está dizendo, né? No trabalho, né? A gente pronuncia, se porta de uma forma, em casa um pouco mais descontraída, então eu consigo trabalhá-la Sim. para cada ambiente. E né? essa é a boa comunicação. Sim. É aquela que é como um camaleão, que para se camuflar muda de cor, de acordo com a temperatura, com o estado de humor, com o ambiente em que ele está. A mesma coisa nós na comunicação. Se eu estou num ambiente mais formal, o meu vocabulário precisa ser mais formal, minha postura é mais formal. Se eu estou num ambiente mais informal, eu também trago informalidade na comunicação, na voz, na dicção, na postura. São vários detalhes que contam muito, e assim eu consigo me adaptar nos ambientes em que eu estou. E ter uma boa comunicação. Agora eu vou chamar o Leonardo Sandri, que traz os destaques do mundo do futebol. Rodada neste fim de semana aí movimentada para o Campeonato Paulista, já se encaminhando aí para a reta final. Leonardo. Fala, Matheus, fala, Natália. Vamos para aquele giro tradicional do futebol paulista, começando dessa vez pelo Red Bull Bragantino, isso mesmo. A equipe de Bragança Paulista não vai disputar a fase de grupos da Libertadores em 2024. A equipe foi eliminada na última fase da pré-Libertadores para o Botafogo. Quis o destino, né, que as duas equipes brasileiras se enfrentassem nesse último duelo antes da fase de grupos, e quem se deu melhor foi a equipe carioca. Venceu no Rio de Janeiro na ida e empatou no jogo de volta com o heróico Júnior Santos, que brilhou na ida, fez o gol na volta e já é o maior artilheiro do Botafogo na história da Libertadores. Para o Bragantino, vai ter que se contentar a jogar novamente esse ano a Sul-Americana. A equipe de Bragança também está viva no Paulistão e enfrenta a equipe da Inter de Limeira no domingo. Pedro Caixinha ouviu reclamações da torcida após o fim do jogo com o resultado negativo. Mas quem teve resultado positivo foi o Corinthians. O Corinthians venceu o São Bernardo por 2-0 e avançou na Copa do Brasil. Um jogo tranquilo para o Corinthians. Yuri Alberto de pênalti abriu o placar logo no começo. Pedro Raul depois ampliou,
mas teve polêmicas da arbitragem. O Braulio Machado acabou cometendo alguns equívocos. O Rodrigo Garro foi expulso com o segundo amarelo num lance que era totalmente evitável do juiz aplicar o cartão. O Fagner deu uma cotovelada que poderia causar expulsão, mas tudo isso, é claro, é bom lembrar que não tinha árbitro de vídeo, o VAR não funcionou para essa fase, né? Ele entra na próxima, então, mesmo tão criticado, o VAR mostra que é cada vez mais essencial no futebol brasileiro, né? O Palmeiras, ele entra em campo no sábado contra a Ponte Preta, o Santos no domingo contra a equipe da Portuguesa e o São Paulo enfrenta no domingo o Novo Horizontino e sem Caleri, podendo contar com a estreia do novo contratado, o atacante André Silva. Muito obrigado, devolvo para vocês. Obrigado, Leonardo. É isso, rodada quente aí no Paulistão neste fim de semana. Hoje estamos com a Fernanda de Moraes aqui no nosso Direto da Gazeta, ensinando a gente a se comunicar melhor, já deu técnicas para aquecimento vocal, uma verdadeira aula. Fernanda, você disse que não está atendendo mais em consultórios, né? Mas presta mentorias, né? Um atendimento mais focado em empresas ou personalidades. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que você faz e quem mais te procura, né? Sim. Hoje, o consultório se chama escritório, porque é um lado muito mais corporativo da fonoaudiologia, do meu trabalho, do que o atendimento na área da saúde mesmo. Então, eu uso a fonoaudiologia aliada aos conhecimentos de oratória, de comunicação, para justamente ter uma visão mais ampla ali daquele atendimento personalizado. E como funcionam as mentorias? Quem me procura primeiro? Pessoas que notam essas dificuldades na comunicação ou que recebem um feedback no trabalho, isso é bastante comum até. Dois clientes meus de uma certa empresa me procuraram porque agora eles vão crescer na carreira dentro da empresa, assumindo um cargo de liderança e precisam investir numa boa comunicação para gerir o time, para saber ser claro, para ter uma comunicação assertiva, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas com dificuldades ou passivas demais, que não fala não, sempre aceita tudo, é que ela fala, né, mais intimidada, e por um outro lado aquelas mais agressivas. Eu falo na lata mesmo, tá, Natália? Não tem filtro, dou a quem doer, que também não é interessante. Então, é importante desenvolver uma comunicação assertiva para melhorar os nossos relacionamentos pessoais e profissionais. Então, esses são uns dos motivos que fazem as pessoas me procurarem. E essa mentoria, quando é individual, ela é personalizada para a necessidade daquela pessoa. Então, eu começo com a avaliação da competência comunicativa, mapeando tanto os pontos positivos que aquela pessoa tem, as fortalezas na comunicação, que são importantes de nós conhecermos para que ela use com intenção. E os pontos que não são tão interessantes, que precisam ser trabalhados. E assim eu monto um plano de ação para que em alguns encontros, 4 encontros seguintes, a gente faça exercícios, tem uma série de simulações adaptadas à demanda, ao dia a dia daquela pessoa e já entrando com as técnicas. E falando ainda um pouco sobre o mundo corporativo, a gente tem um uso excessivo hoje em dia de telas, né? O home office está muito em alta, então essa comunicação do dia a dia pessoalmente está um pouco defasada. Você percebe isso nos novos profissionais? Tem alguma diferença nessas gerações que estão vindo agora? Sim, Natália. Até no pós-pandemia, mesmo as pessoas que já trabalhavam, já tinham experiência na área, muitas com dificuldade de se socializar. Coisas básicas, como puxar assunto com as pessoas, como trazer um quebra-gelo, e eram muito técnicas, porque quando você está na plataforma virtual ali, não dá para ficar floreando muito, né? Vai todo mundo meio que direto ao ponto, é diferente desse face a face que a gente tem, olho no olho, como nós estamos agora. E principalmente com as novas gerações, que estão acostumadas nesse mundo aqui no celular, que a gente tem uma vida aqui dentro, né? Conversa com as pessoas aqui, faz buscas aqui, assiste aqui os nossos vídeos também por aqui, e muitas vezes tem essa dificuldade de conversar, que são coisas básicas, como puxar assunto com as pessoas. É um vídeo que, quando eu faço esse tipo de post nas redes sociais, tem muita visualização, porque tem muita gente com dificuldade de coisas básicas, assim, que é o que falar. Eu não quero ser chato, que tipo de assunto trazer? Então, realmente, fez muita diferença a tecnologia, a inteligência artificial, que vem, por um lado, nos ajudando demais, mas, por um outro lado, travando muitas pessoas nos relacionamentos. Sim, e o seu papel é muito importante nesse âmbito também, né? Sim, com certeza. A gente está vendo ali na tela o Fabi plugou, dando show de imagens como sempre, né, Fabi? Ali o Instagram da doutora, com diversas dicas, né?
E a minha pergunta era exatamente engatilhada nessa da Natália, a gente até conversou antes, né, Fernanda? Que os jovens hoje, passando ainda pela pandemia, caindo nas telas, como a Natália disse, não lê tanto como antes e automaticamente isso impacta na comunicação. Então a gente vai se comunicar por figurinhas, ou você por VC, isso ali no escrito, né? Sim. E na fala também, a gente parece que tem preguiça de pronunciar as palavras, né? Tem preguiça de montar ali a oração completa. Você tem percebido isso nos jovens? Com certeza, e até na pobreza do vocabulário. Porque dá o branco, eu não consigo lembrar qual é a palavra, mas eu também não sei qual é o sinônimo, porque, meu Deus do céu, o repertório está muito curto. E, realmente, muitas pessoas com dificuldade de parar para ler. Vira e mexe, eu faço uma enquete. E aí, você gosta de ler? Porque eu gosto muito de livro físico. Eu gosto de rabiscar o livro, de marcar ali alguns pontos de atenção no livro, marcar a data que eu encerrei o livro, no livro. E muitas pessoas não gostam, ou leem no digital, que não tem problema, desde que você leia, mas que também não tem o hábito de ler. E até porque não sabe, porque acha que ler é chato. Acaba associando assim, não, porque leitura é muito chato. Mas espera aí, e se você escolher um tema que você goste? Gosto de futebol. Vai lá ler a biografia de um jogador que você acha bacana, que é do seu time. É interessante para começar a despertar esse desejo em ler, porque a leitura favorece muito. Eu aumento o meu repertório para construir as frases, como você falou. Eu tenho um vocabulário que eu consigo adequar de acordo com a situação em que eu estou. E até tem um outro lado disso. As pessoas que até têm um ótimo vocabulário, porque têm o hábito da leitura, só que acabam não pensando no interlocutor e usam palavras difíceis, porque puxa, eu sei tanto, assim, um dicionário ambulante, aí joga aquela palavra achando que está abafando, né? E na verdade não está abafando nada. Não tá nada. Você está sendo um péssimo comunicador, porque se eu não adequar a minha informação ao meu público, ao meu ouvinte, eu estou sendo um péssimo comunicador. Então, E o momento certo também para usar. Sim, escolher esse timing, um momento para justamente usar aquela palavra. Ou se até eu tenho dúvida, eu quero usar uma palavra diferente, que não é tão comum no nosso dia a dia. Explica na sequência qual é o sentido, dependendo do seu público, para justamente trazer a compreensão daquela informação. Então, a leitura realmente é muito bem-vinda e nós precisamos incentivar cada vez mais as crianças a terem o hábito de ler e verem a importância disso para o nosso dia a dia. É isso mesmo. Inclusive, no próximo bloco, nós vamos falar do livro da Fernanda, que é o Power Speaking. Já a gente vai falar no próximo bloco, porque agora eu vou chamar o nosso último repórter da edição de hoje para um caso um pouco mais sério, é o Lucas, né? Vai falar de uma explosão de um caminhão em Minas Gerais. Esse caminhão carregado com combustível explodiu. O Fabi vai plugar ali o vídeo também. Esse vídeo nós temos nas redes sociais, também a matéria completa lá no nosso site. Vamos plugar de novo, Fabi, só para narrar um pouquinho em cima. Esse caminhão estava carregado de combustível para abastecer postos ali da grande BH, ele explodiu e o impacto foi tão grande, Natália e Fernanda também que está aqui com a gente, que se você conseguir ali ver, as casas ao redor foram incendiadas, 9 pessoas foram queimadas e foram socorridas e o motorista deste caminhão, ele foi na explosão arremessado para fora do caminhão e morreu carbonizado. As causas desse incêndio ainda, dessa explosão ainda são desconhecidas e todas as outras informações estão lá no site gazetasp.com.br, na editoria de Estado. Olá, Matheus. Olá, Natália. Bom, na madrugada desta quinta-feira, um caminhão carregado de combustível explodiu em Belo Horizonte. As chamas vindas da explosão se espalharam pela via e atingiram veículos e casas ao redor. No total, foram 9 vítimas, inclusive uma criança de 6 anos. O motorista do caminhão morreu carbonizado. A área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros, que apareceram com 7 viaturas. Confira o vídeo abaixo. Voltamos aqui com a Fernanda de Moraes, falando sobre comunicação. No bloco anterior, né, Fernanda? Você falou da importância da leitura, pegando como base aquilo, né? Não gosto tanto de ler, tenta caminhar ali por algo que você tem mais aptidão ou goste mais para pelo menos voltar a exercitar isso que é tão importante. Ela trouxe aqui o livro, eu já vou ler, eu gosto muito de ler, eu vou aqui, ó, Power Speaking, tá para aqui, ó, dela, que fala de voz às suas ideias. Fala um pouquinho dele, Fernanda, por favor. Sim, esse livro foi muito sonhado, faz muitos anos que eu gostaria de escrever um livro. Eu até pensava assim, já sei o momento certo, o dia que eu engravidar. Porque quando você tem o bebê, você não tem muito o que fazer.
Claro que não, né? Porque quando eu tive o bebê, eu tinha muito o que fazer, não foi nesse momento. Mas na pandemia eu consegui parar, acordar cedo todos os dias ali, tendo uma meta e um pouquinho por dia escrevendo o livro. E é interessante porque tem um apanhado assim, de diversos assuntos relacionados à comunicação. Então, para quem grava lives, faz vídeos, para quem quer melhorar a linguagem corporal numa apresentação, para quem quer melhorar a dicção, com alguns exercícios também. Então, vale muito a pena esse investimento para ter ali uma visão geral da comunicação em diversos aspectos. E temas importantes, né? Eu estou aqui folheando enquanto você está falando. O carisma, que é muito importante para a comunicação, né? Eu acho que está super, né? A escuta ativa, porque a gente às vezes confunde, você falou isso no começo também, né? Que não é só falar bem, mas também ser um bom ouvinte. Eu achei isso sensacional. Nath, mais alguma? Eu acho que é só isso mesmo por agora. Eu queria saber um pouco mais como as pessoas podem te contatar, como você posso te encontrar para fazer uma consultoria, ter mais dicas, né, de exercício. Eu que sou comunicadora também, vou adorar. Ai, que legal, essa troca é muito bacana entre nós. No canal do YouTube, que é o Oratória Sem Medo, tem mais de 500 vídeos com exercícios, com insights, com técnicas, histórias, várias coisas bem interessantes. O meu Instagram, que tem conteúdos todos os dias, que é o fe.demorais, e essas dicas em vídeos, dicas em carrosséis, para também qualquer pessoa desenvolver a comunicação. Hoje em dia a gente tem essa facilidade de conteúdos grátis na internet para aprender, é só você sentar ali, ser disciplinado, que já dá para ter uma ótima melhora na comunicação. É isso, a Fabi está ali passando, olha lá a quantidade de todas as dicas. Eu achei ontem para dar até uma estudada, né, para a gente vir para cá, já comecei a seguir muitas dicas mesmo. É sensacional. E, Fernando, eu acho que eu deixei de falar, quem quer comprar o livro consegue encontrar onde? Na Amazon. Na Amazon. Então você vai lá na Amazon, procura pelo autor, né, também pelo nome, que dá para achar. Fernanda, muito obrigado por ter vindo aqui, bater esse papo com a gente. São temas assim importantíssimos, né, Nath? Eu adoro fazer programa quando a gente traz voltado à saúde e temas assim que a gente utiliza no cotidiano, em todas as áreas, não só na comunicação. E é muito legal também que, né, traz dicas e você pode melhorar a sua fala mesmo, que é uma coisa tão fundamental no nosso dia a dia, para tudo, para o trabalho, com os amigos, com o relacionamento. Exato. É muito fundamental. Agradeço muito a oportunidade, foi muito bacana o nosso bate-papo. Espero que os ouvintes aqui, espectadores, tenham dicas preciosas aí para seguir se comunicando e dando voz às ideias. Muito obrigada. É importantíssimo. E você volta em breve, não volta? Com certeza. Eu vou dar uns 6 meses de descanso, depois eu te procuro de novo. Combinado. Olha, esse vídeo aqui com a Fernanda, nesse programa, você consegue acessar aqui na nossa plataforma do YouTube, tantos outros também, e todas as outras matérias no site gazetasp.com.br. Muito obrigado, Fernanda, Natália também. Até a próxima, pessoal. Um ótimo fim de semana.